Olá pessoal, na aula de hoje iremos falar sobre o Antigo Regime e o Iluminismo. Vamos embarcar nessa história? Iremos retomar alguns aspectos do Antigo Regime, conteúdo que vocês estudaram no ano passado, no 7º ano, durante esta semana, e vamos, além disso, aprender importantes conceitos como iluminismo, liberalismo, e espero que vocês possam, com essa nova forma de aprender e conhecer este movimento que moldou o mundo naquela época, que foi o iluminismo, que vocês possam perceber que ele ainda está presente em alguns aspectos na nossa atualidade, na nossa realidade, no nosso dia a dia. Certo? Vamos lá conhecer um pouco mais sobre esses conceitos. Temos aqui uma clássica divisão da sociedade do período do Antigo Regime, mais precisamente no seu final, onde havia uma representação por estados. O primeiro estado era representado pela religião, no caso, o clero. O segundo estado era pela nobreza, as pessoas mais ricas dentre a sociedade. E, por fim, o terceiro estado, que era representado pela burguesia, pelos trabalhadores urbanos e pelos camponeses. Temos aqui uma questão desafio. Olha o que ela propõe. Observem a tirinha, a charge acima, para que vocês possam refletir e responder a questão proposta. Olha o que diz. Posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo, seu idiota. Leia e observe a charge acima, produzida pelo cartunista Scabini. No primeiro quadro, vemos Voltaire, um pensador iluminista do século XVIII, proferindo sua célebre frase em defesa das pessoas que pensam. No entanto, no segundo quadrinho, nos parece que Voltaire não concorda com o pensamento de seu possível interlocutor, isto é, de quem está dizendo. No que isso faz você pensar? Como é a tolerância em relação à liberdade de expressão hoje em dia? No seu grupo de amigos existe respeito pelas opiniões diferentes? Anotem abaixo suas reflexões. Vocês vão escrever no caderno essas reflexões propostas pela pergunta, pelo questionamento. Será que nos dias de hoje se tem tolerância? Todas as pessoas podem dizer o que elas pensam? Entre vocês, no grupo de amigos no dia a dia, na família, existe respeito pelas opiniões diferentes? Pensem um pouco sobre essas questões e respondam. É necessário que vocês conheçam o Antigo Regime, que vocês relembrem o que vocês aprenderam no ano passado sobre ele, para que a gente possa estudar o chamado movimento iluminista do século XVIII. Relembrando então, pessoal, o Antigo Regime ele vai ter esse nome porque ele descreve um sistema social e político que veio das chamadas aristocracias francesas. O que eram essas aristocracias? Eram pessoas da alta sociedade que organizavam a política do país. Suas características remetem ao final do período medieval, no final da chamada Idade Média, com o fim do chamado feudalismo e o início dessa forma de governo, dessa forma de pensamento e organização política e social, caracterizada pela formação dos chamados Estados Nacionais. As críticas a esta forma de governo vão surgir especialmente contra os seguintes aspectos: o mercantilismo, o absolutismo monárquico e o poder da Igreja e as verdades reveladas pela fé. Os pensadores do movimento iluminista irão criticar alguns desses aspectos que a gente vai compreender logo mais.
Como o professor falou anteriormente, entenderemos agora um pouco mais sobre esses 3 termos que estavam presentes no texto. Começando pelo liberalismo. Ele é característico por um conjunto de transformações políticas e sociais que vão acontecer após a Revolução Francesa, lá na Europa, especificamente na França. Vão representar o fim das estruturas do antigo regime, que a gente compreendeu anteriormente, nos aspectos referentes à classe dominante, que passa a ser a burguesia, que até então, lá no período do antigo regime, não era esta a classe que predominava, mas sim a nobreza. As instituições, surgem as chamadas monarquias constitucionais, aquelas monarquias que vão ser diferentes das monarquias existentes anteriormente, características pelo domínio dos reis, e também uma nova ordem internacional. Aqui se inicia a independência de uma série de territórios, isto é, a independência dos territórios que estavam sendo colonizados pelos países europeus, inicialmente pela independência dos Estados Unidos da América. O próximo termo que será abordado é o absolutismo, que resumidamente significa sistema político de governo em que os dirigentes, ou seja, quem comanda, assume poderes sem limitações ou restrições. Absolutismo é característico do domínio dos reis, que imperavam, que davam as suas ordens sem ter ninguém para contestar. Por fim, temos o mercantilismo, que vai considerar que uma nação, para ser próspera, precisa ter um capital. Esse capital vai ser conquistado através do comércio com o exterior. O mercantilismo é muito parecido com o capitalismo que nós temos na nossa atualidade, com os comércios que existem hoje em dia. Por exemplo, o Brasil vai comercializar com os Estados Unidos e, se nós estivéssemos vivendo na ideia do mercantilismo, eu diria o seguinte, que graças a esse comércio, o nosso país iria enriquecer, porque essa troca comercial vai gerar lucros para a nação. Essa é uma premissa muito importante. A questão do lucro, que era um objetivo principal dos pensadores mercantilistas. Temos um mapa conceitual que vai apresentar o que de fato foi o absolutismo, para que vocês possam ter uma compreensão mais abrangente. O absolutismo vai ser marcado pelo antigo regime do século XV, uma prática política criada na Europa que defendia o poder total nas mãos dos reis, especialmente na França, onde ocorreram guerras de religião. Existia no poder a chamada dinastia Bourbon, que era marcada pela presença de nobres e de reis dessa família que sempre estavam no poder. A Guerra de 30 Anos, a França como uma potência militar e principalmente o rei Luís XIV, que vai ser o rei mais famoso desse absolutismo. Ele era conhecido como Rei Sol, o Estado sou eu. Ele que vai determinar tudo, ele não vai permitir que ninguém influencie nas suas decisões, mas que ele possa as tomar com todo o poder que ele possuía. Também vai ser marcado por constantes gastos excessivos. Por sua vez, o absolutismo na Inglaterra vai ser marcado pela Guerra das Duas Rosas, pela dinastia Tudor, e o rei Henrique VIII vai fazer uma reforma na religião, vai transformar os aspectos religiosos da nação, adotando a religião anglicana. Ele era o chefe do Estado e da Igreja e também fez o ato de supremacia. Este rei também detinha muito poder em suas mãos. Ainda na Inglaterra, a rainha Elizabeth I vai adotar o anglicanismo como a religião oficial,
vai ter o parlamento como seu aliado e vai ter uma política mercantilista, como a gente já entendeu o que isso significa. Depois vai vir a Rainha Maria I, que, por ser católica, vai revogar o ato de supremacia e vai tentar impor esta religião novamente como oficial dentro da Inglaterra. Temos agora alguns pensadores, como Thomas Hobbes, Nicolas Maquiavel e Jacques Bossuet. Cada um deles vão defender teorias que mais lhes convém, assim como Jean Bodin. Anteriormente vimos uma prévia definição do que foi o mercantilismo. Agora vamos compreender um pouco mais desse sistema que marcou profundamente o absolutismo europeu. O mercantilismo ele vai ser marcado por um conjunto de práticas econômicas que vão ser adotadas pelos países durante o chamado período do absolutismo. E além desse período também alguns aspectos. Marcou a transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, que inclusive está presente na nossa sociedade até os dias de hoje. No período de colonização, muitos países utilizaram o mercantilismo como forma de comércio, como por exemplo, no período em que Portugal colonizou o Brasil. Eles utilizavam da premissa do mercantilismo, vinham até as terras que hoje formam nosso país, extraíam as riquezas e as levavam para fazer trocas comerciais, no processo característico do mercantilismo. Cada região da Europa, cada país vai adotar o mercantilismo de forma distinta, de acordo com o que mais lhe convém. Esses dois esquemas abordam conceitos que irão facilitar ainda mais a compreensão da nossa aula. O primeiro aponta o mercantilismo e o absolutismo. Temos aqui o Estado absolutista, que vai ter o apoio aos negócios da burguesia, e o Estado sustenta a nobreza. O mercantilismo possuía por objetivos o metalismo, que era o entesouramento de metais preciosos, e o fortalecimento do poder real. Os meios para que isso acontecesse: o protecionismo, colonialismo, como o professor citou no exemplo anterior, a colonização brasileira, a pirataria e a balança comercial favorável. Essa pirataria era a exploração de recursos por meio de piratas, digamos assim, para que pudessem se tornar cada vez mais ricos. O segundo esquema apresenta a crise do antigo regime e o início do iluminismo. Aqui nós temos o racionalismo, que vai ser uma ideologia, a ser seguida como forma de contestar o antigo regime. Suas principais características são: anti-absolutismo, se opunha ao poder ilimitado; anti-mercantilismo, se opunha ao intervencionismo, ou seja, aquela ideia de que o Estado vai mandar na economia; anticlericalismo, influência à religião. Eles propunham aquela ideia de Estado laico, ou seja, um Estado onde não há predominância do poder religioso nas decisões. Enfim, vamos compreender o que foi o iluminismo. Mas de que iluminismo estamos falando? O que essa palavra luz, que se refere ao iluminismo, quer dizer? A palavra luz se refere à razão, uma luz específica, aquela ideia de que eu posso pensar racionalmente sobre qualquer coisa, sobre os fenômenos da natureza, sobre as ciências e os diferentes aspectos que podem reger a sociedade. O iluminismo foi um movimento intelectual que vai surgir durante o século XVIII na Europa e vai defender o uso dessa luz, dessa razão, contra o chamado Antigo Regime, na concepção deles, a Idade das Trevas,
e que vai pregar também a maior liberdade econômica e política, promovendo mudanças em diferentes campos, como exemplo citamos o político, o econômico, o social, se baseando nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavras sempre vão estar presentes no contexto do iluminismo. Esse movimento intelectual tinha o apoio da burguesia porque possuíam os mesmos interesses, os pensadores desse movimento e os burgueses, defendendo a liberdade econômica, sem a intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, aquela ideia de que o avanço da ciência e da razão vai colocar o homem como o centro de tudo, em contraposição da fé do antigo regime. Vale citar aqui que os iluministas, eles eram pessoas religiosas. O que eles defendiam era que não houvesse tanta interferência da religião no pensamento racional. Muitos pensam que eles não tinham uma fé, eles tinham sim. A questão é que a proposta deles era que essa fé não viesse a corromper a razão, o pensar das pessoas de forma clara e racional. E por fim, o predomínio da burguesia e seus ideais. Essas ideias do iluminismo vão se propagar de maneira rápida pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o seu governo, ou mesmo a cabeça, vão passar a aceitar algumas ideias do iluminismo, mas de forma a não comprometer totalmente o seu poder. Esses reis eram denominados os déspotas esclarecidos, pois vão tentar conciliar o que pregava o iluminismo com as suas ideias, com seus pensamentos e formas de governo. Esse mapa mental vai exemplificar melhor o que foi o iluminismo. Ele foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, conhecido então como século das luzes. Vai defender o uso da razão, luz, contra o antigo regime, trevas, e pregava maior liberdade econômica e política. As críticas ao antigo regime, mercantilismo, absolutismo monárquico e sociedade estamental. Esses estamentos da sociedade era aquela sociedade fixa em que cada pessoa não podia mudar de uma classe social para outra. Por exemplo, uma pessoa mais pobre não poderia subir de nível e se tornar uma pessoa com melhores condições, uma pessoa rica, simplificando. Seus ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. Influências na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos. No Brasil, temos influência na Inconfidência Mineira. Sobre os filósofos, a gente vai ter alguns nomes apresentados aqui, mas vamos compreender sobre eles de maneira mais aprofundada daqui a pouco. Dentre os diversos pensadores iluministas, vamos citar os principais. John Locke é considerado o pai do iluminismo e sua principal obra foi o Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde ele diz que a razão, através da nossa mente, é como uma tábua rasa sem nenhuma ideia. Vai ser através da nossa interação com a sociedade que nós vamos construir pensamentos. Vai defender também a liberdade dos cidadãos e condenar o absolutismo. Voltaire, por sua vez, vai criticar veementemente o clero católico, a inflexibilidade religiosa e a prepotência dos poderosos. Montesquieu, por meio da sua obra O Espírito das Leis, vai defender a divisão de poderes, criando o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses poderes nós temos até os dias de hoje. Por exemplo, no Brasil nós temos esta divisão de poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário. No nosso município nós temos também a presença dos três poderes.
Para a gente entender como os três poderes estão presentes no cotidiano do Brasil, eu trago um quadro que vai explicar um pouco mais sobre eles. Lembrem-se que a ideia dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, surgiu lá no Iluminismo com a proposta de Montesquieu. Olha só, o poder executivo, ele tem por responsabilidade dirigir e administrar o governo e representar o país no exterior. É quem toma as decisões sobre a economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas, etc. Quem vai exercer esse poder? O presidente da República, os governadores de estado e os prefeitos. O poder legislativo, ele vai votar as leis em nome da população e fiscalizar os atos do executivo. Quem vai exercer vai ser os senadores, deputados federais, no quesito nacional. Nos estados vai ser exercido pelos deputados estaduais e nos municípios pelos vereadores. No caso do Distrito Federal serão os deputados distritais. Por fim, temos o judiciário, que vai aplicar as leis, decidindo conflitos dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado. Quem vai exercer vão ser os juízes das diferentes instâncias dos âmbitos da justiça. Temos Rousseau, que vai afirmar que o soberano deve interagir com o Estado conforme a vontade do povo. Apenas um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Uma proposta muito atual que nós temos hoje na nossa sociedade, mas que infelizmente, como no caso do Brasil, devido à presença da corrupção, muitas vezes essa vontade do povo por melhores condições de vida não prevalece. Quesnay, que vai pregar um capitalismo agrário sem interferência do Estado, e Adam Smith, que foi o principal representante do conjunto de ideias denominado liberalismo econômico, que se propõe: o Estado é legitimamente poderoso se for rico. Para enriquecer, o Estado necessita expandir as atividades econômicas capitalistas. Para expandir essas atividades, o Estado deve dar liberdade econômica e política para os grupos particulares. Uma ideia principal aqui é a questão da privatização das empresas. Sua principal obra vai ser A Riqueza das Nações, que vai defender que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta e da procura. Alguns representantes do despotismo esclarecido que a gente já viu foram Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e Marquês de Pombal de Portugal, que adotaram algumas ideias defendidas por este pensador. Para concretizarmos os conhecimentos adquiridos no decorrer desta aula, vamos a algumas atividades. A número 1 pede para vocês retornarem ao mapa mental que retrata o absolutismo monárquico e discorrer sobre a forma de governo, as características do poder do rei nesse período histórico. Como revemos sobre o antigo regime, sendo de fundamental importância para a gente entender o iluminismo, faça o que se pede nessa atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecimentos. A questão 2 diz: o iluminismo foi um movimento de ideias que valorizava a razão contra a ignorância e criticava duramente certos aspectos da sociedade europeia dos séculos 17 e 18. Quais eram os principais alvos da crítica iluminista? Diante do que estudamos, do que vimos, quais são as principais críticas que o iluminismo vai fazer? Pensem, se necessário retornem ao vídeo, olhem a apostila online que será disponibilizada para vocês, que está aí disponibilizada neste momento, para responder esta questão. E se tiverem dúvida, estou aqui para esclarecer.
Diante da primeira atividade que realizaram, analisando a charge, lá no início da nossa aula, peço que vocês agora, diante daquilo que foi estudado sobre o iluminismo, que apontem os aspectos que vocês julgarem mais importantes sobre o pensamento de Voltaire. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui para esclarecer. Pessoal, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado desse formato diferente e até a próxima.